Ouvir a Justiça de hoje é sobre a judicialização da saúde. Nossas convidadas, a juíza Raquel Descaciati Belo, da primeira unidade jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial de Belo Horizonte, e a médica Ilma Machado, do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário Natijus, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Raquel, quais são as principais ações na Justiça na esfera da saúde, quase 3 anos após o início da pandemia da Covid-19? Quais são as principais reclamações que chegam ao Judiciário? Bom, eu atuo na área da saúde pública, né? As ações contra o Estado, o município de Belo Horizonte. E nós temos as principais, realmente, são dos medicamentos, né? Pedindo medicamentos que não são incorporados na lista do SUS, né? Não são medicamentos padronizados. Temos alguns casos também, eventualmente, de internação ou de transferência de leito, né? Necessidade de vaga para tratamento especializado, tratamento de urgência, mas basicamente são desses medicamentos os não padronizados. Eventualmente a gente recebe ações de medicamentos que são padronizados, mas por alguma eventualidade estão fora de estoque e a pessoa precisa, não consegue obter e precisa judicializar. Gostaria que a senhora, doutora Ilma, falasse sobre o Natijus, como que é o trabalho nesse momento do Natijus. Bom, o Natijus é um órgão do Tribunal de Justiça, né? Ele foi criado em 2017, porque em setembro de 2016 houve uma determinação do CNJ para que os tribunais criassem os núcleos de apoio ao judiciário, né? Então, o nosso núcleo foi criado em março de 2017. Nós contamos com 3 médicas, né? Sou eu, que de formação sou anestesiologista, a doutora Paula Martins, que é cirurgiã, e a doutora Adriana, que é clínica médica. 3 médicas para atender o estado inteiro? 3 médicos para atender o estado inteiro. Nós estamos sempre correndo atrás, porque a demanda é muito grande. Como que o juiz vê a necessidade desse apoio técnico na questão da saúde, doutora Raquel? É essencial, porque eu já estou na magistratura há quase 25 anos, então quando começaram as ações de saúde, para nós que não tinha nenhum órgão de auxílio, para nós era um sofrimento pessoal muito grande, porque você estava diante de uma situação com um laudo médico alegando urgência e a gente sem condições técnicas, né? As nossas condições são jurídicas de analisar o caso sob a luz da legislação. Então, o surgimento, né, dos órgãos técnicos de apoio para esclarecer a questão, a efetiva necessidade, foi assim, extremamente importante para trazer mais tranquilidade para o juiz, né, na hora de decidir sobre aquela questão que é trazida para ele. E além disso, esse avanço, ele veio atender também, hoje já é uma questão sumulada pelos tribunais superiores, de que há necessidade de demonstração efetiva de que aquele medicamento ou aquele tratamento terapêutico, ele tem indicação para aquele caso específico. Não existe nenhuma outra forma, né, dentro do sistema que está disponível para o cidadão de atendê-lo daquela maneira, né, e que é necessária a adoção daquele procedimento terapêutico que não é, às vezes, o que o SUS oferece. Os relatórios, né, que o Natijus apresentam aos juízes, eles dão essa tranquilidade para o magistrado decidir, especialmente se aquele tratamento ele é adequado para a doença que aquele paciente tem, se há indicação clínica, né, se efetivamente existem estudos que comprovam a efetividade daquele tratamento. E essas informações que são científicas, né, e baseadas na medicina que a gente chama da medicina de evidência, né, que dão tranquilidade para que a gente imponha uma obrigação ao ente público ou a um plano de saúde também, em determinados tipos de ação,
para que aquele tratamento realmente seja indicado. E claro, né, tem que ser um tratamento ou um medicamento registrado na Anvisa, né? E no caso especificamente do SUS, é exigido também que haja a demonstração de hipossuficiência da pessoa para receber aquele tratamento. A hipossuficiência, no caso, não é exatamente a ausência de condições financeiras, mas é a dificuldade da pessoa com os rendimentos dele, rendimentos da família, de arcar com aquele tratamento. A 5ª Jornada de Direito da Saúde, que ocorreu em agosto na cidade de Salvador, na Bahia, buscou aprimorar o conhecimento técnico sobre saúde pública e suplementar. Doutora Ailma, como é hoje esse conhecimento técnico? Qual que é a importância dele? Bom, as nossas relatórios eles se pautam na medicina baseada em evidências, né? Quando o nosso NATS foi criado, o tribunal acho que foi muito assertivo, né? Nós fizemos um curso no Sírio-Libanês, né? Que é a rede do PROADES, né? Que é um programa de apoio e desenvolvimento ao SUS, né? Esse curso foi um curso de 360 horas, né? Então foi quase uma pós-graduação. Ele durou 1 ano. Né? E a gente era no sistema híbrido, nós vimos a São Paulo de vez em quando e tínhamos aulas durante 2 vezes na semana. E ele, para esclarecer para a gente o que é, como é que você sabe a eficácia do medicamento, né? A efetividade, né? Que seria a eficácia no mundo real, né? Porque a eficácia num trabalho é uma coisa, no estudo, né? E no mundo real, com a população real, com o dia a dia, né? Um remédio é de 8 horas, né? Como é que é de 8 horas? Manhã, tarde ou noite? Aí você acordou mais tarde, não toma de manhã, né? Então a eficácia e efetividade é diferente, né? E como um estudo, como é que avalia-se um estudo? Você chega um estudo para você, esse aqui é o melhor medicamento do mundo, mas como é que é a metodologia desse estudo? Até para aprender a ler um artigo científico e tirar dele a nossa necessidade, é preciso de uma formação. E o tribunal foi muito assertivo, que ele mandou as 3 médicas para lá, nós realmente estudamos, foi muito produtivo, né? E com isso nós conseguimos prestar, assim, hoje um bom serviço, né? Quando chega uma demanda, um medicamento, a gente sabe definir a eficácia e efetividade para aquele caso, para aquele tipo de demanda. E eu acho que isso realmente auxilia, ao conversar com os magistrados, né? A angústia daquela decisão às cegas, né? Vai morrer na minha mão, não vai morrer na minha mão. E agora uma decisão muito bem embasada, porque eu acho que hoje em dia as nossas decisões do NATJUS, os nossos pareceres, são muito embasados, né? Eles têm que ser fundamentados com uma literatura de boa qualidade. Com essa deixa, eu pergunto para a senhora, doutora Raquel, o que dizer sobre a efetividade dos processos judiciais de saúde? É verdade que muitas vezes o que se pleiteia judicialmente não é realmente necessário para determinadas situações? Sim, isso realmente acontece e quando a gente tem um relatório, né, embasado pelo NATJUS, por exemplo, ou no caso da saúde pública, às vezes pelo próprio CONITEC, que é o Comitê Nacional de Incorporação de Técnicas para o SUS, a gente tem mais essa segurança de realmente, efetivamente, indeferir o pedido. No caso do CONITEC, por exemplo, que é um comitê nacional formado por médicos, por cientistas, professores, pessoas da sociedade civil e também de entidades públicas, eles estudam exatamente com bastante critério qual a efetividade daquele medicamento para um tratamento específico. Porque isso é importante porque a gente sabe que em determinados momentos existe uma pressão ou da indústria farmacêutica para que emplacar um determinado medicamento e às vezes ele já foi analisado e já se viu que às vezes as alternativas terapêuticas tradicionais que estão disponíveis no SUS têm basicamente o mesmo efeito ou um efeito às vezes num prazo um pouco mais longo, mas um efeito terapêutico semelhante. Então, ou seja, não há justificativa de se usar um medicamento que seja muito mais caro, muito mais oneroso, né, que vai interferir no orçamento público da saúde. Então, a gente tem que ser muito criterioso e, nesse ponto, esses órgãos de apoio, seja o CONITEC, seja o NATJUS, são elementares para que a gente possa definir. Doutora Ailma, é verdade que tem tratamentos ou remédios, né, que chegam a 300 mil, 500 mil reais?
Tem, chega até mais do que isso, né? Mais do que isso? É. E o problema de decidir um tratamento desse, porque cada escolha é uma renúncia, né? Quando eu estou dando 500 mil para um, estou tirando do resto, né? O cobertor é curto e não há, o recurso não é infinito, né? E um outro problema nestes casos, especialmente são os medicamentos oncológicos, os medicamentos de alto custo, que uma vez que a tutela libera, né, e esse medicamento é dispensado para o paciente, né, que ele chega, porque o medicamento ele tem uma cadeia. A nota fiscal, a Anvisa acompanha isso tudo, as boas práticas farmacêuticas, isso é uma certificação do medicamento. Mas na hora que eu ponho esse medicamento na mão do paciente, ele sai dessa cadeia e ele não pode mais voltar. Então, a gente sempre, nas reuniões, né, do comitê, uma forma que se dispense até o medicamento em etapas, porque infelizmente são pacientes, às vezes, oncológicos, muito frágeis, né, que não vão chegar ao final desse tratamento. E uma vez que esse medicamento foi dispensado para o paciente, ele não volta, ele vai ser, ele tem que ser destruído, né. Eu como médica, trabalhei 30 anos no Hospital das Clínicas, né, e não era incomum, quando um paciente vinha falecer, os familiares iam de uma maneira até generosa, né, devolver os medicamentos. Não pode. Né? Ele é destruído, ele então? É destruído, porque ele já perdeu a cadeia. Uma vez dispensado, ele perdeu, vocês não têm mais controle, né? Se ele ficou no sol, se ele ficou na geladeira, eu não tenho mais controle do armazenamento. Então, além de caro, às vezes existe mais essa coisa. Então, ao decidir por uma tutela dessa, tem que ser uma coisa muito bem pensada, né? O juiz, quando a gente sugere, né, para o magistrado, que seja liberado, mas que seja liberado mensalmente, né? E é interessante ter essa interface. Por que disso? Não é porque a gente não quer que o paciente não receba, é porque às vezes o paciente não vai ter a chance de deslizar. Agora, só retornando um pouquinho à questão do CONITEC, né? O CONITEC hoje ele é um órgão assim, respeitado mundialmente, né? Porque os outros países, a Inglaterra tem o NICE, né? O Canadá tem um órgão semelhante ao CONITEC, a Austrália, que são órgãos que eles estudam, fazem basicamente planejamento de medicação para a saúde pública nesse país, e o nosso CONITEC é extremamente respeitado, sabe, e participa dessas reuniões internacionais. Quando se lança uma droga nova na internacional, o CONITEC é chamado a opinar. Então a gente tem que confiar nas nossas instituições. Se o CONITEC realmente avaliou o medicamento e achou que não vale a pena, que não é custo efetivo, aquele que tem que ser respeitado, né, porque realmente é um órgão muito sério. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. O Via Justiça está de volta, hoje falando sobre judicialização da saúde. Nossas convidadas, a juíza Raquel Descaciati Belo, da primeira unidade jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial de Belo Horizonte, e a médica Ilma Machado, do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, o NATJUS, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Raquel, quais são os instrumentos legais para ações que envolvem direito à saúde? O mandado de segurança, ele é o caminho certo para urgência e emergência? Quais são as matérias de repercussão geral que obrigam o SUS? Eu não vejo o mandado de segurança como uma boa ação para exigir um procedimento de saúde. Muitas das vezes não é incomum que se necessite de algum tipo de dilação probatória, alguma perícia, algum exame técnico, que o mandado de segurança não dá essa abertura. Então, eu acho que uma ação ordinária, né, com o pedido liminar, uma tutela, seria o mais adequado, porque se eventualmente houver necessidade de produção de uma prova, né, depois de deferida a tutela, ou mesmo no caso dela ser indeferida, o direito da parte fica mais resguardado. O mandado de segurança, ele limita muito, né? A prova tem que ser pré-constituída e muitas das vezes essa prova, ela vai dar margens à interpretação. Então, eu não vejo. No nosso caso, que eu particularmente atuo no Juizado Especial da Fazenda Pública, o mandado de segurança não é uma ação que pode ser utilizada, né, nos limites da Lei 12.153 do Juizado da Fazenda Pública. Então, já é também uma ação que é
vedado o uso em sede de juizado especial. Então, nós recebemos lá ações ordinárias, sempre com pedido liminar, e que permitem depois, se for o caso, fazer um exame técnico, uma verificação, não uma perícia complexa, porque não caberia dentro do juizado especial também. Mas eu não acho que o mandado de segurança seja adequado. Doutora Ailma, a senhora disse que são 3 médicas, né? Sim, 3 para médicos. atender Minas Gerais todo, o estado todo, são 853 municípios. Sim. Vamos explicar melhor para o telespectador o Natijus. Não faz perícia, não é isso? Não, nós fazemos nota técnica, né? Só nota técnica. Nota técnica vai dar um norte para o magistrado de exigir numa liminar, né? Na animação ordinária, uma liminar. Então, não é a perícia. Eventualmente, quando a gente vê que aquele caso é muito específico, a gente solta a nota técnica e até sugere para o magistrado, porque aquele caso só pode ser decidido com uma perícia, né? Mas o nosso núcleo não faz perícia, a gente faz nota técnica, né? Estatisticamente, quantas notas técnicas até agora? Nós temos umas 3.050, mais ou menos, né? Nós fazemos, em média, umas 12 notas por semana, né? Que é muito, porque nós estudamos um medicamento novo, um parecer em cima de um caso só para 3 meses, levando em conta meses corridos, né? Semanas de férias e tudo. É mais ou menos 12 notas por semana, semanas úteis, não úteis, dá mais ou menos isso, sabe? E nós temos uma biblioteca, né? Todas as nossas notas são colocadas na biblioteca do TJ, né? Que qualquer magistrado, em qualquer comarca, ele acessa online 24 horas por dia. E existe também a biblioteca do CNJ. As nossas notas são inseridas na biblioteca do CNJ. Tudo isso para facilitar para o magistrado, né? As notas são por temas, para facilitar o máximo, dar o máximo de substrato. Até para ele, quando ele vai pedir a nota técnica dele, ele já pode vir embasado. Ele fala, olha, já sei que isso e isso, mas eu quero saber mais aquilo, né? Então, isso eu acho que ajuda muito, e nos encontros que a gente tem, os magistrados falam que realmente isso tem ajudado muito a decidir mais rápido. Sobre isso, doutora Raquel, como que acontece a capacitação dos magistrados, né, para decisões judiciais na área da saúde? É interessante isso que a doutora está colocando, porque esses bancos de dados, eles são essenciais, porque às vezes, principalmente o magistrado, que às vezes está no interior e que tem mais dificuldade, esse banco de dados que o tribunal disponibiliza, e que, por exemplo, o Conitec, ele tem um aplicativo no celular, né? Eu tenho o aplicativo do Conitec no meu celular. Então, a gente já joga ali qual que é o medicamento ou a tecnologia para saber se ela já foi estudada pelo Conitec, já foi avaliada. O Natijus tem um arquivo enorme, muito grande. Então, a gente vai meio que se acostumando com esses termos científicos. Às vezes já chega um medicamento, a gente já lembra, esse aqui já teve um estudo. Então, isso facilita bastante, porque realmente, à medida que dependendo da liminar, a sua decisão tem que ser a mais pronta possível. Às vezes não há tempo efetivamente para se ouvir um órgão técnico primeiro. Então, um primeiro elemento de base que nós temos, né, é realmente a biblioteca, né, são esses arquivos de dados. Inclusive, o desembargador Alexandre, né, ele está querendo criar um aplicativo do Natijus para facilitar ainda mais a vida dos magistrados. Já está em andamento essa ideia. A senhora quis dizer, então, que o juiz do interior, nas mais distantes comarcas, ele tem condição de dar uma decisão, uma liminar, sem precisar vir a Belo Horizonte, sem precisar só de acessar esse material? Sim, o material que está disponível no Tribunal de Justiça, no site do Tribunal. O CNJ também tem uma parte dentro do site do CNJ, só de judicialização da Justiça, e o próprio arquivo do Natijus é muito amplo, então ele dá um norte. É claro que quando a gente fala em medicina baseada em evidências, às vezes a evidência para o caso específico de uma determinada pessoa não bate, não é exatamente aquilo, porque as pessoas são diferentes, né? Mas a gente tem, são elementos de convicção que ajudam bastante na decisão. Doutora Ailma, o que dizer sobre os métodos avançados em farmacoeconomia e judicialização da saúde?
Então, esses métodos de farmacoeconomia, ver a eficácia, efetividade, custo e efetividade da droga, né? Eles vão criar modelos matemáticos, né? E isso é essencial, né? Para você manter a estabilidade do sistema, porque senão o sistema vai colapsar, né? Porque quando você... Antigamente a gente tinha raio-x, aí veio a tomografia, agora a ressonância, agora já tem uma ressonância de alta resolução. Mas a gente não deixou de fazer raio-x, só vai incorporando, né? Então você tem que ter esses estudos de farmacoeconomia, essa viabilidade de novas tecnologias, seja de medicamentos ou de métodos terapêuticos, porque senão o sistema entra em colapso, qualquer sistema, né? Quem mais gasta com saúde são os Estados Unidos, e nem por isso os Estados Unidos têm os melhores indicadores de saúde, né? Não adianta, assim, por mais que se ponha dinheiro, se você não estudar e não fizer o feedback lá na frente, isso está valendo a pena, isso foi bom, a incorporação disso foi bom, então não interessa o quanto dinheiro vai gastar, não vai trazer mais saúde. O exemplo claro é os Estados Unidos, que ele gasta mais que o dobro do que o segundo colocado, e os indicadores de saúde são muito ruins, né? Então há essa necessidade de estudo de farmacoeconomia para você não explodir o sistema, né? E realmente oferecer o que é bom, o que vale a pena, né? Porque nem tudo que é caro necessariamente é bom. Doutora Raquel, qual que é o tamanho da judicialização hoje no Brasil, em Minas Gerais? O que está sendo feito para evitar essa judicialização? Sempre foi, né? Ou sempre houve um número muito elevado de ações, pelo menos na área pública, que é a que eu tenho trabalhado atualmente, né? Mas naturalmente oscila muito conforme o momento, né? Atualmente, por exemplo, a gente já começou a perceber, acho que da pandemia para cá, um aumento no número de ações contra, né, pedindo medicamentos, por exemplo, que foram tirados da farmácia básica, né, insumos que são necessários. Agora, houve uma alteração agora, né, uma redução no orçamento da farmácia básica, que nós já estamos antevendo que vai aumentar. Nós temos muitas ações pedindo fraldas, pedindo alimentação parenteral, e são itens da farmácia básica e que houve uma redução muito grande no orçamento e que a gente já está antevendo um aumento substancial. Então, há um reflexo muito, muito próximo, né, daquilo que está acontecendo, né, na sociedade e as demandas ao SUS. Eu não sabia. Há uma redução de recursos, né, na farmácia básica e, consequentemente, aumenta a judicialização. Um peso para o Sistema Único de Saúde, não é isso? Porque a necessidade persiste, né? Sim. A necessidade persiste. Eu vejo aqui nas nossas ações, a Defensoria Pública ajuiza muitas ações lá no Juizado Especial da Fazenda, e a Defensoria Pública, eles têm um trabalho muito interessante, um trabalho pré-processual, no sentido de tentar evitar a demanda. As câmaras de conciliação. Né? Eles têm as câmaras de conciliação, participam, pedem previamente e conseguem com bastante êxito. Às vezes um tratamento especializado, que às vezes a fila do SUS está muito longa, mas mesmo assim isso não impede um ajuizamento elevado de ações. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Começo com a senhora, doutora Ilma. O que foi importante que eu não tenha perguntado, que a senhora gostaria de colocar? Bom, eu acho que a judicialização é um fato, ela vai continuar crescente, porque as demandas elas persistem e a incorporação de tecnologias ela está aumentando, a população está envelhecendo, então a tendência é que sejam sim incorporadas novas tecnologias, né? Isso é um fenômeno mundial. Como no Brasil em alguns países não há judicialização, mas aqui a possibilidade da judicialização em uma população carente, essa judicialização a gente acha que ela vai aumentar. E o que a gente tem que tentar é mecanismos, né, para evitar a judicialização, ou oferecer isso, ou as câmaras de conciliação, né, ou que realmente a população acredite nas suas instituições. Então, se o Conitec ele já avaliou e não tem por que judicializar uma droga que já foi avaliada pelo órgão técnico maior, né, do país, né? Mas, infelizmente, a gente entende que a judicialização deve continuar crescendo, porque a incorporação de tecnologias só tem aumentado no mundo inteiro. Considerações finais da senhora, doutora Raquel?
Até aproveitando aí o gancho aqui da doutora, eu me recordo aqui pelo menos de uns 3 tipos de tratamentos que durante um período houve um boom, muitas ações demandando aquele tipo de tratamento, e depois foi se verificando que o tratamento ele não tinha toda aquela efetividade que era prometida, e aí com a intervenção, né, dos órgãos técnicos a gente percebeu que as ações foram caindo e hoje já não se vê mais. Então realmente é muito importante, dá muita tranquilidade para nós o apoio dos órgãos técnicos nessas ações de judicialização. Mas a senhora concorda com a doutora Ailma que a judicialização só tende a aumentar? Ao que tudo indica, tende a aumentar, sim. Tanto pelo aumento de tecnologias que acabam estimulando, né, forçando a novas experimentações e o aumento, né, das possibilidades dentro do sistema de saúde, como em razão também, né, desses cortes de orçamento, né, das questões sociais que são ainda muito sensíveis para a nossa população. Muitas pessoas deixaram os planos de saúde, estão recorrendo mais ao SUS. Então, tudo isso significa, né, na ponta, um aumento de judicialização, sim, é o que parece. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Raquel Descasciati Bello, da primeira unidade jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial de Belo Horizonte, e a médica Ilma Machado, do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Anote aí nosso e-mail para contato, viajustiça@amages.com.br, e nos acompanhe também pelas redes sociais da Amages. Obrigado pela audiência.